Oi, olá, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, sou Jane. Primeira vez que você está vindo aqui, por favor, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like duplo. Muito obrigada. Se não quiser se inscrever, tá valendo também. Muito obrigado pela visita, mas deixa seu like, registra a sua presença, tá bom? Moradores da casa, beijo, abraço bem apertado e um cheiro no coração. Nosso tópico de hoje é: o que acontece quando você tem um lapso de memória? Esse lapso de memória, na psicologia, a gente chama de deslize freudiano. Por quê? Porque foi ele quem primeiro escreveu sobre isso. Um deslize freudiano, ou parapraxia, é um erro verbal e de memória que acredita estar ligado ao nosso inconsciente. Esses delizes supostamente revelam pensamentos e sentimentos secretos que as pessoas têm. Exemplos típicos disso incluem uma pessoa chamando seu cônjuge pelo nome de um ex ou de uma ex. Eu me estresso, né, se isso acontece comigo. Eu vou ficar estressada. Manda a pessoa logo ir atrás da ex ou do ex. Dizendo a palavra errada ou mesmo interpretando mal uma palavra escrita ou falada. O nome disso é parapraxia. As mentes pré-conscientes, conscientes e inconscientes, que são esses lapsos de memórias, que são chamados de deslizes freudianos, foi o famoso nada mais nada menos do que o próprio, né? Quem definiu a verdadeira uma variedade de diferenças, tipos e exemplos de deslizes ou lapsos de memória, em um livro que ele escreveu em 1901, chamado A Psicopatologia de Todos os Dias da Vida. Esse é um título em português. Freud escreveu que os erros da fala são o resultado de uma influência perturbadora de algo fora da fala pretendida, como um pensamento ou um desejo inconsciente. Ele também abordou o problema do esquecimento de nomes, dizendo que às vezes pode estar relacionado à repressão. Em sua opinião, na opinião dele, pensamentos ou crenças inaceitáveis são ocultas da percepção consciente. E esses deslizes descobrem e revelam o que está oculto no nosso inconsciente. Os lapsos ou deslize de memória, Freud baseou sua ideia em seu trabalho com um jovem que citou erroneamente uma frase em latim, a Eneida. O jovem havia abandonado uma das palavras em latim ao repeti-la, e Freud acreditava que a omissão da palavra oferecia uma visão reveladora da sua mente inconsciente. Por meio da psicanálise, Freud determinou que a palavra lembrava ao jovem sangue, que ele acreditava estar ligado a um susto da gravidez que ele tinha experimentado com a namorada. Freud sugeriu que o homem havia bloqueado a palavra porque lembrava dessa experiência negativa. Então, por que esses lapsos, ou por que a parapraxia acontece? Não sabemos exatamente o que os deslizes ou os lapsos de memória acontecem. E como chegar a um erro improvisado pela fala. São difíceis de testar. No entanto, existem algumas explicações possíveis de que eles acontecem e o que realmente eles significam. A primeira é a supressão de pensamentos. Algumas pesquisas apoiam a teoria de Freud de que pensamentos inconscientes ou mesmo reprimidos
podem aumentar a probabilidade de desvio ou deslizes verbais, ou lapso de memória. Em 1979, descobriu que as pessoas que pensavam em receber um choque elétrico eram mais propensas a erros verbais relacionados ao choque. Aqueles que estavam perto de uma mulher atraente experimentavam também, mas eram mais propensos a frases sem sentido, com palavras relacionadas a mulheres bonitas. Ou seja, fica nervoso e a fala não sai, ou sai outra coisa, né? Em um experimento feito em 1987, os participantes que foram solicitados especificamente a não pensar em um urso branco tendiam a pensar no animal com bastante frequência. É aquela história que a gente diz, né? Tudo que é proibido, você pensa mais. Você não consegue esquecer. Com base nessa descoberta, o psicólogo Daniel Egger desenvolveu o que ele chamou da teoria do processo irônico, para explicar por que suprimir certos pensamentos pode ser tão difícil. Enquanto certas partes do nosso cérebro suprimem os pensamentos ocultos, outra parte de nossa mente ocasionalmente verifica para ter certeza de que ainda não estamos pensando sobre isso. Ironicamente, trazendo os próprios pensamentos que estamos tentando manter ocultos para o primeiro plano da nossa mente. Por isso que algumas pessoas dizem assim: fui traído pela mente. Em muitos casos, quanto mais tentamos pensar em alguma coisa, mais frequentemente ela vem à mente. E é verdade. Eu vejo aí nos comentários as pessoas dizem: Jane, eu tento esquecer o narcisista, mas eu não consigo. A probabilidade de expressar verbalmente é grande. Então, este paradoxo de supressão de pensamento pode ser particularmente perturbador para as pessoas com transtornos obsessivos compulsivos, o famoso TOC. Processamento da linguagem. Erros verbais podem estar relacionados à maneira como nosso cérebro processa a nossa linguagem. Nós editamos silenciosamente nossas palavras antes de falarmos, e a gente nem percebe isso. Nós monitoramos em busca de erros ou linguagem inadequada. Esse processo acontece constantemente. Os deslizes, o lapso de memória, que chama deslize freudiano, podem ser momentos em que o processo falhou, ou seja, a edição falhou e o erro escapou antes que o cérebro fosse capaz de detectá-lo. As pessoas cometem cerca de 2 erros para cada 1000 palavras que elas dizem. Isso equivale a algo entre 7 e 22 deslizes verbais durante o dia, dependendo de quanto uma pessoa fala. Embora Freud tenha transmitido muitos significados ocultos a esses erros, os erros verbais podem simplesmente ser uma parte inevitável da vida. Exemplos de deslizes verbais freudianos na cultura popular. Hoje costumamos usar o termo lapso de memória, de forma humorística, quando uma pessoa comete um erro na fala, especialmente quando alguém tem conotação sexual. Você já sabe, muitas falas engraçadas em sua própria vida. Pense na vez que seu professor de biologia ou de qualquer outra coisa, acidentalmente, de biologia, por exemplo, né? Que eles vão pronunciar organismo e eles pronunciam orgasmo. Ou às vezes a pessoa vai dizer assim, prazer em conhecê-la ou conhecê-lo, e a pessoa diz triste. Triste em conhecê-lo ou conhecê-la. Então, essas gafes verbais também
proporcionam muita diversão, faladas de figuras famosas, especialmente quando tais momentos são capturados em filmes. Em algumas cenas, então eu vou dizer aqui algumas coisas engraçadas que aconteceram de famosos deslizes freudianos. Durante um sermão no Vaticano de 2014, o Papa Francisco, esse Papa que está aí, acidentalmente nominou a palavra italiana caso, que pode ser traduzida como pênis ou for, em vez de caso. O Papa se corrigiu rapidamente, mas não antes que o erro fosse compartilhado em dezenas de sites, blogs e vídeos do YouTube. Se vocês procurarem, vocês vão achar. Isso foi em 2014. Durante um discurso, porque assim, a palavra caso e caso, dependendo da pronúncia, porque essa palavra, que é uma palavra que tem uma entonação sexual, é escrito com 2 E, né? E a palavra caso é escrito com S. Durante um discurso televisionado sobre educação, o senador Ted Kennedy quis dizer que nosso interesse nacional deve ser encorajado, deve-se encorajar os melhores e mais brilhantes. Em vez disso, acidentalmente, Kennedy disse breasts, suas mãos até mesmo segurando o ar quando ele dizia a palavra. Enquanto ele rapidamente corrigia a gafe e continuava, o deslize da língua parecia revelador, considerando seus gestos com a mão em uma reputação de mulherengo da família. Em um jantar em Washington, Condoleezza Rice, que era conselheira de segurança nacional do presidente Bush, declarou: como eu estava dizendo ao meu marido, o deslize freudiano parecia revelar alguns sentimentos ocultos que talvez pudesse estar em relação ao chefe. Ao invés dela dizer, como eu estava dizendo ao presidente Bush, ela falou, como eu estava dizendo ao meu marido. Então, a imprensa caiu de pau matando, porque estava sendo televisionado, e foi uma saia justa. Uma atriz chamada Amanda Seyfried, ela apareceu num programa para promover o filme Ted 2. E o apresentador, acidentalmente, alusou sua personagem como magrinha, ao invés de idiota. Além de ser apenas um deslize divertido, o comentário talvez tenha revelado o que realmente estava na sua mente. Ou seja, ele estava pensando na magreza dela e ele falou. Então é isso. Beijo no coração, tchau.